Tiago 1, do verso 2 até o versículo 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, até o verso 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer que há algo certo e há algo inevitável para nós que somos cristãos. Algo que jamais a gente pode fugir. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós trabalhemos nesse sentido, a gente não vai lograr êxito. Algo que vem contra nós. Quer estejamos prontos ou não, quer aceitemos ou não, enfim, é uma realidade que vai estar presente em nossas vidas e que, na verdade, já está presente em nossas vidas desde o momento, desde o instante em que nós fomos transformados, em que nós fomos regenerados, em que nós nascemos de novo. E o que é esse algo? São as provações ou é a provação em si. A gente não pode fugir dessa realidade, a gente não pode fugir delas, e foi como eu falei agora há pouco, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente procure evitar, estejamos preparados ou não, as provações, elas insistirão em se fazer, e em se fazer presentes em nossas vidas. Na verdade, quando você analisa essa questão das tribulações, das provações, você percebe que são muitas, você percebe que são várias as fontes de tribulações que acometem em relação às nossas vidas. Existem aquelas provações que vêm diretamente de Deus, diretamente do Senhor. E aqui me vem à mente o exemplo que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus chega para Abraão e pede o seu filho em sacrifício, provando assim a sua fé, a sua confiança em Deus. Uma provação que veio diretamente de Deus, diretamente do Senhor. Mas não só esta, existem aquelas provações que vêm de Satanás, permitidas por Deus, mas vêm. E aqui eu me lembro da situação de Jó, que foi provado ao extremo, mas ao extremo mesmo, recebendo ali investidas do inimigo da nossa alma contra a sua vida. Mas graças a Deus, que pela graça do Senhor, ele triunfou sobre cada uma das provações. Mas não só estas, existem também aquelas provações que são fruto de pessoas que muitas vezes vêm contra nós, vêm contra as nossas vidas, procurando nos tentar, procurando provar nossa fé, procurando colocar dificuldades em relação à nossa vida com Deus. E eu me lembro, no caso específico, dos irmãos de José, que quantos males não produziram a sua vida, provando e provando em extremo. E aí você vê que existem outras, mas outras mesmo, tentações e provações que vêm contra nós. Seja por motivo religioso, seja por motivo político, seja por motivo social, seja por motivo econômico, enfim, são várias e várias provações que vêm contra as nossas vidas. Contudo, não obstante cada uma delas, uma coisa é certa, uma coisa é verdadeira, uma coisa é concreta, ou seja, Deus ele está monitorando as nossas vidas em cada uma dessas situações e que Ele age através das provações para produzir em nós edificação, crescimento, maturidade espiritual. Veja que coisa fantástica, meus irmãos. Veja que coisa maravilhosa, minhas irmãs. Nós somos provados, nós somos atribulados
E conforme nós falamos agora há pouco, essas provações, elas vêm de várias fontes. Quer ser de Deus, quer ser do diabo, quer ser do nosso semelhante, de outras circunstâncias das nossas vidas, mas nenhuma delas acontece sem que Deus permita. E Deus usa a cada uma delas para que através delas a gente possa se edificar na fé, a gente possa crescer espiritualmente, a gente possa amadurecer no nosso caminho com Deus, no nosso caminho do Senhor. Então, no nosso estudo de hoje, com a graça de Deus, nós observaremos, irmãos e irmãs, que as provações, de fato, elas fazem parte do plano de Deus em relação às nossas vidas e que Deus usa essas mesmas provações, essas mesmas dificuldades, essas mesmas tribulações para promover em nós aquilo que nós falamos agora há pouco: maturidade cristã, crescimento espiritual, fortalecimento na graça. Por isso, o título do nosso estudo hoje pela manhã é o seguinte: o valor da aprovação na vida do cristão. O valor da aprovação na vida do cristão. E basicamente, com base nesse texto aqui de Tiago e outras passagens que nós veremos nas Escrituras, a gente vai trabalhar pelo menos 3 pontos. A gente vai seguir pelo menos 3 roteiros, ou 3 divisões no roteiro do nosso estudo hoje pela manhã. Em primeiro lugar, a gente vai ver a realidade das provações. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar os propósitos das tribulações ou das provações. E em terceiro lugar, a necessidade nas provações. Então, basicamente, a gente vai seguir esse roteiro: a realidade das provações, os propósitos das provações e a necessidade nas provações, que a gente vai enxergar aqui para esse texto, de Tiago 1, verso 2 até o verso 8, e a gente vai encontrar esses 3 pontos e, a partir deles, considerarmos também outros versículos da palavra do Senhor. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar, vamos começar a desenvolver esse tema agora pela manhã. Em primeiro lugar, a realidade das provações. Em primeiro lugar, a realidade das provações. Veja conosco o que nos ensina aqui o versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 2. Olhem só o que nos diz aqui o texto sagrado. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui nesse verso, irmãos e irmãs, a gente observa que, inspirado por Deus, Tiago ele é enfático a nos exortar quanto à necessidade que nós temos de considerar não só na realidade das provações, mas também de nós nos alegrarmos com as provações em relação às nossas vidas. Repetindo, Tiago aqui ele nos exorta a que consideremos a realidade das provações e não só façamos isso, mas também nós nos alegremos com as provações. Essa expressão que nós temos aí no versículo 2, tende por motivo, literalmente falando, significa considere. Literalmente falando, significa reflita. Literalmente falando, significa tenha em sua mente. O quê? As provações. Então, em outras palavras, era como que Tiago estivesse assim a nos falar: meus irmãos, considere, reflita, tenha em sua mente o motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Então, você observa que as provações elas são reais. Tanto é que são reais que Tiago aqui nos exorta a nos alegrarmos quando as provações elas se fizerem presentes em nossa vida ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada cristã. A gente não pode mudar esse fato, a gente não pode mudar essa realidade, quer aceitemos ou não, quer estejamos preparados ou não, esse é um fato que não vai ser alterado em nossas vidas. Afinal de contas, meus irmãos, afinal de contas, minhas irmãs, as bênçãos de Deus na nossa vida, elas incluem não só aqueles momentos alegres, não só aqueles momentos deleitosos, não só aqueles instantes que nos satisfazem, não, mas também a nossa vida com Deus, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, envolve também aquele instante, aquele momento de dor, de tristeza que Deus permite que venha a nos acometer. A gente precisa encarar com alegria,
todos os instantes da nossa vida, sobretudo aqueles momentos em que nós fomos provados. Por quê? Porque em fazendo isso, porque em agindo dessa forma, porque em se comportando dessa maneira, nós estaremos nos enquadrando com aquilo que a Bíblia ela exorta e exige de cada um de nós. E na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, cá para nós, quando a gente se depara com a aprovação e quando a gente enfrenta a aprovação com alegria no nosso coração, a gente acaba entrando no grupo de servos e servas de Deus, homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor ao longo da sua existência, que também foram provados, que também passaram por tribulação, mas que responderam com alegria, com satisfação a todos os instantes de provação, pelo menos aqueles que são registrados na palavra, para que assim elas pudessem cumprir a vontade do Senhor. E eu separei aqui pelo menos 3 desses exemplos, 3 desses personagens, que a gente pode observar que, não obstante a aprovação, responderam com alegria e assim cumpriram com aquilo que Deus exigia deles e também Deus exige de cada um de nós. Primeiro personagem, primeiro exemplo, o profeta Abacuque. Vamos lá, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Deixem marcado esse texto aí de Tiago, porque a gente vai voltar para ele, viu? A gente vai dar uma passeada agora em alguns textos da Bíblia. Abacuque fica depois de Naum, capítulo 3, já é o final. Fica entre Naum e Sofonias. É um dos profetas menores. Aqueles profetas que nos desafiam, né? A encontrar os seus livros, que são livros pequenos, e que às vezes você passa assim, quando você passou, já foram 3 de uma vez só. Diga, eita, cadê? Será que não tem? Aí você volta devagarzinho e aí você acaba encontrando. Abacuque capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19. Abacuque 3, 17 e 19. Eu queria chamar a atenção para o versículo 18, mas eu vou ler todos esses 3 versos para a gente compreender melhor o pensamento e o sentimento aqui do profeta. Abacuque 3, verso 17 até o versículo número 19. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 17 de Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Veja aqui que a situação aqui é de terra arrasada, né? Se você considerar que Israel era uma sociedade agrária, você não ter o fruto que venha do campo, você não ter o fruto que venha dos animais, então você não tinha renda econômica nenhuma, fome, caos financeiro, caos econômico, entendeu? Então o quadro que se coloca, ou pelo menos o profeta Abacuque coloca, era esse. Ainda que tudo isso acontecesse, se essa fosse a realidade, veja o que ele diz aqui, ó, versículo 18. Olha só, versículo 18. Veja que aqui era uma situação de provação, e não era só uma situação de provação individualmente falando, mas aqui era uma situação de provação nacional. Ele está fazendo essa suposição. Ainda que aconteça isso, Veja, versículo 18. Todavia, olha só, conjunção adversativa aqui fazendo toda a diferença. Todavia, eu me alegro no Senhor. Veja, e o que mais? Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente ao mestre cântico para instrumento de cordas. Veja o versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, o profeta Abacuque ele estava disposto a se alegrar em Deus, mesmo numa situação caótica, economicamente falando, que porventura ele e a nação viesse a atravessar. Ele se alegraria em Deus, ele exultaria no Senhor. Então isso prova, meus irmãos, que diante da provação, a gente deve enfrentar essa provação com alegria, satisfação e gozo
que vem de Deus, que vem do Senhor. É interessante porque quando você vê essas palavras que são ditas aqui por Abacuque, você percebe que a alegria de Abacuque, a sua confiança em Deus, a sua dependência de Deus, não era resultado de receber bênçãos do Senhor. Porque muitas vezes isso acontece ao longo da nossa vida cristã. Muitas vezes isso acontece ao longo da nossa vida com Deus. A gente se alegra em Deus, a gente confia em Deus, quando Deus ele vem derramando bênçãos sobre a nossa vida. Quando a torneira fecha, às vezes não é essa a reação que nós temos. Porque louvar a Deus, se alegrar no Senhor, confiar em Deus, quando as circunstâncias elas nos são favoráveis, qualquer pessoa faz isso, até mesmo o ímpio. Se você der tudo aquilo que o ímpio precisa, ele vai se alegrar sempre. Ele vai se alegrar sempre. Agora, fecha a torneira da bênção, que você vai ver, e aqui é onde está o nosso desafio. É dentro desse contexto, é dentro dessa realidade, é dentro dessa perspectiva que a gente vê a exortação que é feita de Tiago, ou que Tiago faz em relação a cada um de nós. Ter como motivo, refletir, de nós nos alegrarmos em Deus quando nós formos provados, porque é essa mensagem, especificamente falando, que Abacuque passa aqui. Ainda que a situação fosse caótica em Israel, no sentido econômico, no sentido financeiro, é como ele diz, ele se alegraria em Deus, ele exultaria no Deus da sua salvação. É o desafio que recai sobre mim, sobre você, sobre todos nós, pelo fato de nós sermos cristãos. Porque provados, conforme nós falamos, seremos. A grande questão é como nós respondemos às provações. Então, quando você age assim, você se insere, ou você é inserido dentro do grupo daquelas pessoas que foram provadas e responderam com alegria às provações que elas passaram. No primeiro momento, a gente viu o exemplo de quem? De Abacuque. Mas não só isso. Vamos ver outro exemplo. E agora a gente vai chegar aqui para o Novo Testamento e vamos observar o exemplo que a gente considera na vida do apóstolo Paulo. Abram aí, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. A gente vai ler 2 versos, pelo menos. Na verdade, a carta toda, ela é uma defesa de vivermos alegres, independente das circunstâncias. Até porque quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava em uma circunstância, sob o ponto de vista humano, desfavorável. Estava preso, sem perspectiva de sair dali. Estava preso, injustiçado, estava preso, impedido de pregar o evangelho, pelo menos no sentido daquilo que ele fazia antes, de sair correndo cidade em cidade. Mas veja que mesmo nessa situação, ele escreve uma carta inspirada por Deus, estimulando aos irmãos a viverem alegres, independente da circunstância, porque ele, Paulo, tinha experiência de causa, ele, Paulo, também fazia dessa mesma maneira. O que ele exortava, ele praticava. O que ele ensinava, ele vivenciava. E olha só o que ele fala. Filipenses capítulo 3, versículo 8, e depois a gente vai para Filipenses capítulo 4, versículo 11. Se você quiser, você ainda pode pegar o versículo 4, quando ele faz uma exortação mais clara da alegria. Mas vamos para a sequência. Vamos na sequência. Filipenses 3, versículo 8. Aqui é em relação à sua vida cristã. Aquilo que ele havia abandonado, aquilo que ele vivenciava na realidade. Olha só o que ele diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Então Paulo vivia uma nova realidade, fora dos privilégios da sua antiga religião judaica, mas mesmo assim ele não valorizava aquelas coisas que dantes fazia parte da sua vida e que, humanamente falando, eram satisfatórias, porque ele sabia que a riqueza que ele tinha com Cristo, o privilégio que ele tinha com Cristo, eram maiores do que aquilo que ele experimentava na sua antiga religião. E ele era aprovado. E como ele era aprovado? Na verdade, às vezes eu fico pensando, será que muitas vezes o apóstolo Paulo refletiu sobre sua vida e ficou a se perguntar, meu Deus, olha só o que eu estou vivendo, perseguido por causa do Evangelho, como ele mesmo fala, inimigos de fora, inimigos de dentro. 2 Coríntios capítulo 11 dá um breve resumo de todos os sofrimentos pelos quais ele passou. E será que ele não se perguntou, será que não era melhor estar no judaísmo ainda? Será que não era melhor? Eu era líder da religião judaica, tinha meus privilégios lá,
estava sofrendo nada disso que eu estou sofrendo agora. Eu não sei se em algum momento isso se passou na sua mente. O que a gente vê é que, independente das situações que ele vivenciava, a alegria era algo que fazia parte do seu coração. Versículo 4 do capítulo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sempre, sempre, independente das circunstâncias. Sejam elas boas, sejam elas ruins, sob o ponto de vista humano. Porque dentro do ponto de vista divino, tudo que acontece conosco é bom. Tudo. Agora, a gente não tem muitas vezes a visão de Deus e a gente reclama muitas vezes quando as situações não são favoráveis. E aí ele chega lá no versículo 11 do capítulo 4, e ele diz o seguinte: olha só, digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer. Aprendi. Isso não foi uma coisa que ele adquiriu naturalmente. Ele teve que aprender com o sofrimento a se alegrar. Às vezes a gente pensa que a alegria cristã ela vem por osmose. Ou seja, quando você está perto de outra pessoa, naturalmente você adquire a alegria cristã que ela tem. Ou às vezes a gente pensa que a alegria cristã é uma coisa natural, que vem juntamente com a regeneração. Ela vai sendo trabalhada, meus irmãos. E ela vai sendo trabalhada mediante as dificuldades que nós nos deparamos ao longo da nossa vida. Isso é a mesma coisa que você pedir fé. Quando você pede fé, o que é que Deus vai fazer com você? Botar aprovação. Para quê? A gente vai ver lá na frente. Para avaliar o valor e para trabalhar a nossa fé. Quando você pede amor a Deus, o que é que Ele vai colocar? Pessoas que não nos amam, para que a gente possa evidenciar isso. Então, a alegria na aprovação é a mesma coisa. As provações, elas vêm para que a gente possa fazer como Paulo aqui fez. Aprender. É um processo. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Isso até é um estímulo para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, quando a gente não reage, positivamente falando, às circunstâncias adversas que a gente atravessa, às vezes a gente fica decepcionado com a gente mesmo, às vezes a gente fica cabisbaixo, até desestimulado. Não, meus irmãos, isso faz parte. São nas frustrações que a gente adquire a experiência necessária para podermos lograr os êxitos espirituais que nos aguardam. Então, muitas vezes a gente falha, muitas vezes a gente peca, muitas vezes a gente erra, mas nesses fracassos, Deus está trabalhando em nós. Então, não se desespere, porque é do ser humano fracassar, é do cristão fracassar. E muitas vezes a gente tem que fracassar muito na nossa vida para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente crescer. Isso é um processo que leva toda a nossa vida ao longo da nossa existência aqui neste mundo. É um processo. Sempre veja a vida cristã como um longo processo que Deus está trabalhando todos os dias, parte a parte, visando nos amoldarmos cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Então não se frustre, não pense que você é o pior dos cristãos, não se desestimule na carreira cristã, não. Persevere, persevere, persevere e vá aprendendo, inclusive através dos fracassos. Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele foi colocado sob diversas situações na sua vida, boas e ruins, e foram nelas que Cristo trabalhou para que ele pudesse aprender a enfrentar cada uma delas na perspectiva divina. Ok? Então você vê o exemplo de Abacuque, você vê o exemplo de Paulo e você vê o nosso grande exemplo. Quem é o nosso grande exemplo? De alegria em meio à aprovação, de alegria em meio à tribulação, o Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante, meus irmãos, abra aí por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Olha só como o Messias ele é descrito. Aqui foi uma profecia 700 anos, 800 anos antes dela acontecer, mas veja aqui como o Messias ele é descrito. Talvez por isso os judeus se decepcionaram, porque eles esperavam um Messias triunfante, vitorioso, que viria sobre um cavalo, né, e aí venceria os exércitos romanos, daria a vitória ao povo israelita, e era aquela confusão toda. Mas aí, como o Messias era descrito, e talvez por causa disso, muitas pessoas se decepcionaram com ele. Uma decepção inexplicável.
injustificável, melhor dizendo. Isaías 53, 3, em relação ao Messias. Olha só como ele é transcrito aqui, descrito. Isaías 53, 3, é o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Que mais? Homem de dores e que sabe o que é padecer. Sofrimento não foi uma coisa anormal na vida e no ministério de Jesus Cristo. Já havia sido profetizado que ele iria ser um homem de dor, que iria padecer como de fato padeceu desde que ele veio ao mundo até o momento em que ele partiu desse mundo. Desde que ele veio ao mundo até o momento em que ele partiu desse mundo. Só foi 2 sofrimentos que marcaram e caracterizaram a vida e o ministério de Jesus. Mas é interessante que, não obstante todos esses sofrimentos, e foram muitos, não dá nem para relatar aqui porque o tempo seria insuficiente, mas apesar de todas essas dificuldades pelas quais Cristo passou, você não vê nele uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que odiava a sua vida. Não, muito pelo contrário. Você vê, por exemplo, não vou ler o texto, vou só citar aquela passagem onde ele está com as crianças e os discípulos estão impedindo as crianças de irem a Jesus. E Cristo repreende os discípulos, chega junto das crianças, as abençoa, inclusive fala coisas positivas em relação a elas, que elas são bem-aventuradas. Então, alguém que amava as crianças. E você observa ao longo de toda a vida de Jesus Cristo que ele não é amargurado por causa da dor e o sofrimento que ele passou. Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque ele cumpriu aquilo que Tiago posteriormente iria escrever para nós, de ter como motivo de nós nos alegrarmos nas nossas provações. Então, as provações, elas são reais, elas são verdadeiras, elas não podem ser mudadas. E qual deve ser a nossa reação diante delas? Alegria, alegria e alegria. Porque é assim que a gente observa, não só na instrução de Tiago, a instrução apostólica, mas a gente vê na vida de Abacuque, o profeta de Deus, a gente vê na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo de Deus, e a gente vê na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é nada estranho, é o natural que a gente encontra aqui na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, o propósito das provações. Vimos agora há pouco que as provações são reais, que nós devemos nos alegrar nelas. Agora nós vamos ver que elas cumprem uma missão, uma finalidade, um objetivo em nossas vidas. Voltem lá para Tiago. Tiago capítulo 1 mais uma vez. Só que agora a gente vai ver o versículo 3 e 4. Certo? Versículo 3 e 4. O bom é que no trecho de Tiago você já tem toda a estrutura homilética aqui, né? Que até facilita. Veja só, versículo 3 e versículo 4. Diz o seguinte, ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que é que a gente vê aqui, meus irmãos, nesses 2 versos? O que é que a gente observa aqui, minhas irmãs, nessas 2 passagens? Que Tiago mostra, ensina a finalidade, o propósito, o objetivo das provações em quem? Na vida de um cristão. Ele está se dirigindo aqui para crente, não é para descrente. Ele está dirigindo-se para pessoas salvas, não para pessoas não salvas. Então, ele mostra aqui a finalidade das provações na vida do cristão. Por quê? É muito comum, irmãos e irmãs, quando nós estamos em meio às aflições, não entendermos a razão de nós estarmos atravessando, no caso, essas aflições. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos, a razão da nossa dor, a razão do nosso sofrimento. Infelizmente isso acontece. Às vezes a nossa dor é tão grande, às vezes o nosso sofrimento ele é tão intenso, que eles acabam tirando a nossa percepção, para que a gente possa entender
a razão daquilo que a gente está atravessando em nossas vidas. Mas aí quando você olha para esse texto aqui de Tiago, versículo 3, versículo 4, você observa o quê? Você observa o quê? Dois motivos pelos quais Deus ele permite que as provações sobrevenham em nossas vidas. Primeiro motivo, versículo 3, para aprovar a nossa fé. Primeiro motivo, versículo 3, para aprovar a nossa fé. Veja o que ele fala, versículo 3. Sabendo que, veja, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produza perseverança. Essa palavra provação que Tiago usa em relação à nossa fé, ela significa comprovar a autenticidade. Uma coisa verdadeira, autêntica. Ela significa comprovar o valor de determinada coisa, de determinado objeto. No caso específico, essa palavra, ela era utilizada nos tempos do apóstolo Tiago para o procedimento que os mineradores, os mineiros, eles realizavam em relação ao ouro. Ou seja, eles pegavam o ouro bruto, e o ouro bruto ele é todo sujo, nem parece ser ouro, porque ele não brilha, ele não reluz. Mas aí o que é que eles faziam? Eles submetiam aquele metal ao fogo para que as impurezas elas pudessem sair, e se o ouro fosse de fato ouro puro, ouro genuíno, ouro verdadeiro, eles perceberiam e colocavam a marca lá. Esse foi testado, esse foi provado, e ele está aprovado. Então, Tiago usa essa palavra e a aplica no sentido espiritual em relação à nossa fé, mostrando que a aprovação, ela é o fogo de Deus que purifica as nossas impurezas e que revela a autenticidade, a verdade da nossa fé que nós temos em relação ao Senhor. É nessa perspectiva que a gente deve ver as provações na nossa vida, no fogo de Deus, no fogo divino, que purifica as impurezas da nossa incredulidade, da nossa indiferença, da nossa frieza espiritual, para que assim a nossa fé, diante da aprovação, ela venha se sobressair como uma fé verdadeira, como uma confiança genuína em Deus, não obstante os fatos contrários que a gente atravessa em nossa vida. A gente só consegue experimentar e evidenciar isso através da provação. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Quando você vive num bem bom, quando não há dificuldades, quando não há problemas, como é que a sua fé está sendo provada? Como é que a sua fé está sendo testada? Não há condições de você fazer isso. Então, as provações vêm como uma forma de Deus avaliar a nossa fé, assim como nós somos avaliados, como nós éramos avaliados no tempo em que nós estudávamos. Às vezes tem aluno que tem um medo de prova, né? Na verdade, aluno não é para ter medo de prova. Eu sempre gosto de dizer isso às meninas. Se você estuda, não tenha medo de prova. Porque a prova, ela vai avaliar o seu conhecimento. Se você estudou, automaticamente você vai sobressair, você vai destacar. A não ser que haja alguma questão de ordem psicológica, nervosismo, aí sim, isso pode prejudicar. Porque às vezes você conhece tudo, mas às vezes o nervosismo acaba que lhe impede de você colocar para fora aquilo que você aprendeu. Mas em condições normais, uma prova, ela nada mais, nada menos avalia o conhecimento que você adquiriu dentro de determinada matéria, dentro de determinado assunto. Somente isso. Então não tem para que temê-la. Estude. Ore. Então, a aprovação é a mesma coisa. Ela é a prova de Deus, para que Ele possa avaliar. E ver, se a nossa fé vale um 0, e aí é complicado, né? Complicou geral. Mas se a nossa fé vale um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, então só a aprovação vai fazer com que essa avaliação ela venha a ser feita na nossa vida. Então, as provações, ela tem essa finalidade. Que finalidade? De aprovar a nossa fé. É aquilo que se diz, né? No ditadozinho cristão. Deus prova para nos aprovar. Já viram essa frase? Deus, Ele nos prova para nos aprovar. Aprovar quanto a nossa fé, a nossa confiança. E a gente vê, meus irmãos, vários exemplos na Bíblia em relação a isso aí. Por exemplo, quando a gente considera a vida de Abraão, como é que Abraão ele é designado da Bíblia? Ele é designado como o pai da... Abraão é designado como o pai da... Não é o pai da fé?
Certo ou errado? Certo ou certo? Certo, né? Foi de propósito essa aí. Então, por que ele recebe esse título? Por que ele é descrito dessa forma? Porque as provações evidenciaram uma fé genuína no coração de Abraão. Vamos ver isso? Abra aí, bem rapidinho. Sem nem marcar Tiago. Mas é o livro vizinho, fica mais fácil. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8, versículo 17. Duas evidências da fé de Abraão. Ela é uma fé que obedece, e ela é uma fé que, quando posta à prova, responde positivamente, sacrificando aquilo que tinha de melhor. Hebreus 11, versículo 8. Olha só o que diz aqui, ó. Hebreus 11, 8. Pela fé, veja que o autor sagrado aqui designa logo o aspecto que ele quer mostrar, né? A fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deus não disse a Abraão: Abraão, você vai para a terra tal, vai acontecer isso. Não. Chamou. E Abraão foi. Isso é fé, meus irmãos. É a gente confiar em Deus. Mesmo quando a gente não sabe o fim da nossa história. Mas a gente sabe que o autor da nossa história, ele escreveu o script da melhor forma possível. E a gente descansa. E sem reserva, a gente aceita e obedece como Abraão obedeceu. Deixou, de certa forma, uma vida cômoda lá em Ur dos Caldeus. Deixou o privilégio que ele tinha da presença dos familiares e foi andando em tenda, de um lado para outro, de um lado para outro, mas obedeceu, confiou, sabia que o Deus que havia chamado era o Deus que iria lhe proteger e confirmar a sua vontade sobre a sua vida. Isso é fé. Porque quando você duvida, será que vai dar? Será que vai ser? E se eu tiver dificuldade? Aí, meus irmãos, aí não é fé não. Entendeu? Pode ser tudo menos fé. Então, Abraão simplesmente ele foi. Abraão simplesmente ele obedeceu. Mas não só isso. Versículo 17. Hebreus 11, versículo 17. Diz o seguinte, ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu grandemente as promessas. Isso aqui é Gênesis 22. E ali não é brincadeira não. Ali, Abraão demonstrou verdadeira fé. Deus pediu o único filho que Abraão tinha. O único filho. Para quê? Para pudesse, a partir disso, provar a sua fé, a sua confiança nele. E Abraão se dispôs e fez aquilo que Deus estava ali exigir. E Deus cumpriu a sua palavra. E deu novamente Isaque a Abraão e cumpriu a sua promessa. Não só a ele, mas também a sua descendência. É interessante, né? Porque Abraão tem essa confiança. Lá na narrativa de Gênesis, na narrativa de Gênesis, há algo que chama a atenção e nos mostra justamente essa fé que Abraão tinha, mesmo naquela situação desafiadora que Deus lhe havia colocado. Abra aí, por favor, meus irmãos, Gênesis 22. Gênesis 22. Versículo 6 e 7. Olha só. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu filho, seu pai, melhor dizendo, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. A fé de Abraão. Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. E foi o que aconteceu. E voltaram Abraão e seu filho juntos. E Deus cumpriu a sua promessa em relação às suas vidas. Então, o primeiro propósito das provações, provar a nossa fé. Mas não só isso. O segundo propósito das nossas provações, aprovar o nosso caráter. Vejam aí o versículo 4. Vejam aí o versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Tiago 1,4. Diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros
em nada deficientes. Tiago aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nos mostra, melhor dizendo, que as provações que Deus permite em relação às nossas vidas, elas têm como objetivo moldar o nosso caráter. Tiago ele usa aqui 3 palavras bem interessantes, aqui nesse versículo 4, que nos mostram justamente isso, esse objetivo que Deus ele propõe em relação às provações, para que elas possam estar moldando o nosso caráter. Ele usa a palavra perfeito, ele usa a palavra íntegro, ele usa a palavra em nada deficiente. A palavra perfeito aqui significa um relacionamento correto com Deus. Perfeição aqui tem um sentido de um relacionamento correto com Deus. Consiste em andar em obediência, em andar em retidão nos caminhos do Senhor. Já a palavra íntegro aqui tem a ver com totalidade. Se refere à pessoa que mostra as virtudes, todas as virtudes cristãs ao longo da sua vida. E a expressão aqui, em nada deficiente, consiste em algo que é completo e que não foi perdido mesmo diante das provações. Porque às vezes acontece isso. Você apresentar algumas virtudes cristãs, mas diante da aprovação você perdê-las. Mas quando o Tiago fala aqui que a gente não vai ser em nada deficiente, ele está mostrando isso. Que a gente vai ter todas as virtudes cristãs e nem mesmo a aprovação vai nos tirar essas virtudes. A gente vai mantê-las em nossas vidas. E o que é isso? É Deus modelando o nosso caráter, fazendo com que a gente ande no seu caminho, em santidade, em retidão, fazendo com que nós tenhamos as virtudes que Ele requer que nós devemos ter ao longo da nossa vida, fazendo com que a gente mantenha essas virtudes, até mesmo quando nós somos provados pelas tribulações e adversidades em nossas vidas. E a grande questão que a gente aprende com tudo isso é que o sofrimento, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes ele age como um verdadeiro instrumento da graça para Deus moldar a imagem de Jesus Cristo na nossa vida. Eu vou repetir, os sofrimentos, muitas vezes, ele age como um verdadeiro instrumento da graça para Deus moldar a imagem de Cristo em nossas vidas. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Muitas vezes a gente cita esse versículo 28 e a gente desconsidera o que vem depois, o versículo 29. E o versículo 28 e o versículo 29, eles estão intimamente ligados, eles dão uma sequência lógica, apontando justamente essas questões relacionadas às nossas experiências, todas elas, e a finalidade delas na nossa vida, reforçando o que Tiago fala, conforme a gente viu ali no versículo número 4. Olha só, Romanos 8, versículo 28. E também o versículo 29. Diz o seguinte, Romanos 8, 28. Esse todos nós sabemos, a gente gosta de citar, sobretudo quando a gente passa situação adversa. Diz o seguinte, sabemos que todas as coisas, todas, não são algumas, não é a maioria, não, todas, no sentido mesmo absoluto. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O porquanto aqui tem a ideia de explicar, mais ou menos como fosse um porquê. Então, quando Paulo chega no versículo 28 e diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e quando ele chega no versículo 29 e diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ele está mostrando isso, que as provações, elas servem para que a gente possa se amoldar, para que a imagem de Cristo ela possa ser amoldada em nossas vidas. Porque Cristo ele aprendeu as coisas pelo sofrimento que padeceu aqui nessa vida. Então, as nossas tribulações, as nossas adversidades, os momentos bons também que a gente atravessa, tudo isso serve para que Deus possa nos conformar à imagem de Jesus Cristo. É como se fosse a escola que Deus usa para que a gente possa se parecer cada vez mais com o nosso Salvador. É por isso que quando determinados grupos religiosos têm dentro do seu slogan, pare de sofrer, está negando uma boa parte daquilo que Deus usa
para trabalhar e para formar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, eis os dois propósitos, eis os dois objetivos, eis as duas finalidades que muitas vezes explica a aprovação na nossa vida, para aprovar a nossa fé e para aprovar o nosso caráter. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos, para que nós sejamos íntegros, para que em nada nós sejamos deficientes. Ok, meus irmãos? Então veja, no primeiro momento foi que nós vimos a realidade das provações. No segundo instante foi que nós acabamos de ver o propósito das provações. E para fechar a nossa aula, a exigência nas provações. A exigência nas provações. Voltem mais uma vez lá para Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. A gente vai ler todo esse trecho, mas não vai dar para considerá-lo todo em detalhes. Eu vou extrair apenas um ponto aqui. Tiago 1, verso 5 até o versículo 8. Eu tenho que ir mesmo, que agora tocou. Diz o seguinte, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, passa em rosto, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, no caso da sabedoria, em nada duvidando. Por quê? A ilustração. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, irmãs, o que é que se exige diante das provações, para que nós possamos responder com alegria? Perguntar de outra forma, o que é que a gente deve ter para que a gente possa se alegrar, até mesmo quando nós formos provados? Conforme Tiago aqui nos exorta. A gente precisa de uma coisa que é fundamental, para que a gente responda com alegria as provações que a gente atravessa em nossas vidas. O que é esse algo tão fundamental que Paulo fala, que Tiago fala, sobretudo aqui no versículo 5? Exatamente. Sabedoria. Matou a questão. Por que a sabedoria é necessária? Sabedoria aqui não tem a ver com conhecimento, com acúmulo de conhecimento. Não. Sabedoria aqui tem a ver com o conhecimento que a gente adquire na nossa vida e que a gente aplique esse conhecimento de maneira correta às mais variadas situações que nós atravessamos em nossas vidas. O ser sábio é isso. A gente tem que fazer essa distinção. Existem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Por outro lado, existem pessoas que são inteligentes e são sábias. Por outro lado, tem pessoas que não são tão inteligentes, mas também são sábias. Porque o pouco que ela aprende, ela sabe aplicar a cada circunstância, a cada momento, a cada realidade que ela vivencia na sua vida. Então, é essa sabedoria que Tiago está falando aqui. Conforme o prefeito Mário falou, indispensável para que você possa encarar a aprovação com alegria. Por quê? Porque vai ser a sabedoria, meus irmãos, que vai nos dar o entendimento necessário para a gente enxergar, mesmo na aprovação, um momento da gente poder glorificar a Deus naquela situação. Conforme nós observamos, as provações, elas aprovam a nossa fé. Conforme nós observamos, as provações, elas aprovam o nosso caráter. Ela nos faz pessoas perfeitas, íntegras e em nada deficientes. Então, quando você, de fato, adquire essa maturidade espiritual, você consegue enxergar com outros olhos a aprovação. Ao invés de reclamar com Deus, ao invés de ficar perguntando por quê, você pergunta, para quê, Senhor? O que é que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Para quê, Senhor? O que é que o Senhor quer trabalhar na minha vida espiritual? Então, isso auxilia a você se deparar com a dificuldade, como eu gosto sempre de dizer, a receber um limão e fazer dele uma limonada. E aí você poder se beneficiar com ele. E não ter como motivo de murmuração, não ter como motivo de tristeza, não ter como motivo de mágoa, não, nada disso. Então, se exige a sabedoria, porque ela é fundamental em meio a esses processos de provações pelos quais nós passamos. E é interessante porque quando você pensa sobre isso, você considera o exemplo de Jesus.
Felizmente não vai dar tempo da gente trabalhar não, porque serão muitos textos, mas eu vou deixar aqui no material. Quem depois quiser ter acesso, é só pegá-lo. Diante das provações, meus irmãos, diante das provações, minhas irmãs, Cristo, ele sempre respondeu com sabedoria. Um exemplo, quando ele estava sendo tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4, o diabo ali investindo contra a sua vida, tentando a fazer com que ele pecasse, desobedecesse. E como é que Cristo reagia a tudo aquilo ali? Através da palavra, através da palavra, através da palavra. Ele estava sendo sábio, aplicando a palavra a cada tipo de investida que o diabo fazia contra ele, seja no sentido de atiçar a sua necessidade física, tentando a transformar pedra em pão, ser no sentido de estimulá-lo a sua soberba, o seu orgulho, querendo que ele recebesse os reinos da terra em troca da adoração do diabo e não a Deus, seja quando ele estava procurando tentar Cristo, a tentar Deus, saltando de um pináculo. Então, em cada uma dessas investidas, Cristo respondia sempre com a palavra. Em meio às provações, ele usou a palavra. Cristo, ele foi sábio. Diante das provações, por exemplo, quando ele estava sendo atribulado, perseguido pelas autoridades religiosas do seu tempo, que vez por outra ficava indagando, vez por outra ficava questionando. Então, havia momentos que Cristo respondia, havia instantes que ele nem respondia. Então, ele era sábio. Da mesma forma, quando ele estava perante as autoridades religiosas, seja Herodes, Antipas, seja Pilatos, a Bíblia diz que, diante daquela situação, ele silenciou, não falou nada, mas ele soube enfrentar cada uma dessas situações com sabedoria. Seja quando estivesse diante do príncipe das trevas, seja quando estivesse diante das autoridades religiosas, seja quando estivesse diante das autoridades políticas da sua época. Em meio à provação, Cristo respondia com sabedoria. Há vários textos que a gente podia trabalhar esse ponto, mas em virtude da hora a gente não vai trabalhar. Eu queria pelo menos destacar. Então, o que é necessário diante das provações? O que é necessário diante das adversidades da vida? Agirmos com sabedoria. E para tanto, o que nós precisamos fazer? Pedir. Não de qualquer forma, mas conforme Tiago nos exorta. Pedir com fé e nada duvidando. Existe a garantia. Ser-lhe-á concedida. Deus, ele é poderoso para nos dar sabedoria, mesmo em meio às situações mais caóticas que porventura a gente venha enfrentar em nossa vida. Então, a gente viu a realidade das provações, a gente viu os propósitos das provações e a gente viu a necessidade nas provações. Fechando. Meus irmãos, minhas irmãs, uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou, organizou para cada um de nós, para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria, da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias pelas quais nós passamos para imprimir em nossa vida o caráter de Jesus. A gente sabe que não é fácil. Muito pelo contrário. Quanto mais você aprende sobre provação, espere uma coisa, Deus vai lhe provar. Mas isso faz parte da escola de Jesus para as nossas vidas. Para que a gente possa vivenciar o seu caráter, para que a gente possa copiar o seu exemplo, para que a gente possa reproduzir a sua vida e, para tanto, é fazer aquilo que Tiago nos exorta. Pedir sabedoria a Deus para que Ele nos dê olhos espirituais e que a gente tenha uma outra visão sobre as tribulações que muitas vezes, invariavelmente, se fazem reais em nossas vidas. Me lembrei aqui de uma frase do pastor Armando. Ele sempre fazia isso em tom de brincadeira, mas é uma verdade. Em relação à realidade das tribulações, das adversidades em nossas vidas, a gente já perguntava para ele, pastor, está tudo bem? Ele dizia, né, com aquela voz bem grossa, está tão bem que eu estou até desconfiado. Mostrando que, às vezes, o mais real são os sofrimentos, do que você vê uma vida sem dificuldades. Então, você até estranha quando isso, porventura, estiver acontecendo. Então, é o que a gente deve aprender em relação à nossa vida. A realidade das tribulações, das provações, mas compreender os seus propósitos e, acima de tudo, diante desses momentos,
E, na verdade, antes de passarmos por esses instantes, já com preparação, buscarmos a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, para que assim a gente possa ter uma visão toda especial, até mesmo naqueles momentos difíceis, mas dentro de uma perspectiva divina, de maneira que a gente possa glorificar a Deus em toda a nossa vida, inclusive nas adversidades. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, que Ele nos molde à imagem de Jesus Cristo e que a gente possa reagir, assim como Cristo reagiu às provações, sempre com o intuito, sempre com o objetivo de glorificar a Deus em tudo na nossa vida. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nosso viver, em o nome de Jesus. Amém.